Boa noite a todos, graça e a paz estejam com todos mais uma vez. Estamos aqui para cultuar ao Senhor nesta quarta-feira. Hoje um tempo para nós aprofundarmos aquilo que nós apresentamos no domingo passado. Então, sejam todos bem-vindos, Deus esteja abençoando a você, sua família. Reúna-se aí com seus familiares para juntos estarmos louvando ao Senhor. Vamos fazer uma oração, curva a sua cabeça, feche seus olhos, abra o seu coração e vamos orar. Leve os seus pensamentos a Deus. Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Por isso oramos. Ele sabe das nossas necessidades, por isso o buscamos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, nós te agradecemos por mais essa noite. Agradecemos, ó Deus, por todas as famílias reunidas neste momento. Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada uma delas. Cada pai, mãe, filho, avô, avó, netos. Esteja abençoando, ó Deus, toda a família. Tu estejas trabalhando em cada coração, trabalhando nos nossos corações, nos moldando, ó Deus, conforme a imagem do seu Filho. Sabemos que esta é a tua vontade. Ó Deus, fala aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos receber do Senhor a direção que vem da tua própria palavra. Amém. Fica conosco, ó Deus. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Deus, não por aquilo que podemos fazer, mas aceita, Pai querido, pelos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar naquela cruz. Amém. Ó Deus querido, fazemos tudo isso no nome dele. Ó Deus, não temos nada para oferecer, ó Deus, ao Senhor, mas ele se ofereceu por nós na cruz do Calvário. Deus, que o Senhor esteja então fazendo a tua obra, a boa obra que tu começaste em nossa vida, o Senhor continue, ó Deus, terminando ela em nossos corações. Amém. Abençoa-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos, já te agradecemos, oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é grande e só Ele merece todo o nosso louvor. Vamos adorar junto com a gente neste momento ao nosso Deus. Grande é o Senhor.
que nós fazemos ao nosso Deus que nos conhece, que Ele venha sondar o nosso coração e ver se há algum caminho mau, que Ele possa nos perdoar, nos transformar, para sermos mais parecidos com Ele nesse momento. Então, cante essa canção como sendo a sua oração, pedindo para Deus sondar o seu coração, tirar tudo aquilo que não agrada da sua vida e que você possa ser mais parecido com Deus. anunciada nesta noite, que o Senhor use a vida do pastor, que ele seja realmente usado pelo Senhor nesta
Amém. Boa noite, mais uma vez. Estamos aqui nessa série de mensagens, de estudo sobre este tema, a espiritualidade no lar. Né? Estamos falando sobre o lar, sobre a família, né? Neste mês de maio. Nós todos os anos separamos o mês de maio para nós estarmos falando sobre o tema da família, porque acreditamos que a família é criada por Deus. Isso nós vemos no livro de Gênesis, que Deus cria o ser humano e a partir do primeiro casal, ele abençoa o primeiro casal. Então a primeira bênção que nós temos registrada na Bíblia é a bênção sobre um casal, né? E Deus os abençoa e diz que eles deveriam se multiplicar e encher a terra. Então, cremos que a bênção de Deus está sobre a família, né? Antes de começarmos, eu estou vendo aqui algumas pessoas. Deixa eu ver aqui rapidamente algumas pessoas que eu vi aqui. Eu estou vendo aqui o pastor Jefferson, né? O Jefferson Drilar. Grande abraço para você, Jefferson. Temos aí algumas outras pessoas, Giovanni Ferreira, a Jaqueline, minha cunhada lá do Rio de Janeiro, a Ricardo Oliveira, minha irmã Lídia Campelo, então aí Dona Dales e várias outras irmãs e irmãos, a Rose, Dona Maria Madalena está sempre aqui conosco, a Miriam Sanches, Dona Mara, a Silene, a Eliane Menezes. Então, eu creio que tem mais gente nos vendo, né? Participando conosco dessa noite. E muito obrigado aí pela participação de vocês, que Deus esteja abençoando cada família. Não tem como, gente, a gente mencionar aqui todos os nomes, viu? Mas aí eu vi o Jefferson ali, eu falei, olha que bênção, né? Pastor Jefferson, conhecemos lá do Rio de Janeiro. Olha aí, apareceu aqui a Azul Cordibelli, que é lá de Londrina, na verdade de Cambé, né? Deus abençoe a vida dela. A Marta está aqui conosco também. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A Rielen, agora vai aparecer um monte de gente aqui, né? Então, Deus abençoe a todos, né? Vamos lá, Dona Eunice Tunini, que bênção, né? Graças a Deus, estão aí com a gente nessa noite. Vamos ao nosso tema. Nós falamos domingo passado, né? Fizemos a nossa segunda mensagem, né? E hoje queremos aprofundar um pouco mais naquilo que nós falamos. Vamos rever alguns conceitos e vamos nos aprofundar em algumas partes, em algumas particularidades. O texto principal que nós estamos lendo, que nós temos aí como base para a nossa série de mensagens, está registrado em Mateus, capítulo... Deixa eu achar aqui direitinho.
Mateus capítulo 6, o versículo 6 até o versículo 8. Ok? Deu para pegar aí? Mateus capítulo 6, do 6 ao 8. Pode passar, ô Pedro. Pode ir passando, que está mais na frente. Pedro vai colocar na tela aí para vocês também para ajudar. Mas é Mateus capítulo 6, do 6 ao 8. Isso, esse aí. Ok? Ok? Estamos vendo aqui uma questão do som. Só um momentinho. Ok? Alô? Som voltou aí? Tá certo? Então vamos lá. O contexto. Vamos ao contexto, ok? Ah, tá. Sim, eu só queria falar do Ricardo Oliveira, porque quando eu falei, não tá, tinha mudado a câmera aqui e cortou o som. O Ricardo Oliveira é da segunda. Isso, agora o som voltou. É da segunda igreja presbiteriana independente do Rio de Janeiro. Foi a igreja que eu fui pastor antes de ser pastor aqui em Jacutinga. Então o Ricardo, né, colocou aqui, Ricardo Oliveira, é lá da segunda igreja. Deus abençoe a vida dele, a família dele. Ok? O som voltou, beleza, vamos lá, vamos continuar. Então eu estava falando sobre o contexto, vocês não perderam nada, porque o Pedrinho já identificou aqui que tinha ficado sem som. Então Jesus ele está falando nesse momento sobre três práticas, né, espirituais, que é a prática da oração, a prática do jejum e a prática das ofertas. Essas práticas espirituais estavam sendo usadas para a exaltação humana, né? Então, quando a pessoa ia lá dar a oferta, eles estavam fazendo questão de mostrar isso e dizer: olha aqui quanto que eu dou, olha como eu sou uma pessoa generosa, né? Então, era uma prática religiosa que estava sendo usada para exaltação humana. A oferta, quando eles faziam o jejum, eles então se apresentavam, né, assim, com um rosto bem triste, né, para as pessoas e diziam: olha como que eu faço o jejum, certo? E aí então eles queriam demonstrar isso para as outras pessoas. A mesma coisa estava acontecendo com a oração. Eles oravam e faziam questão de orar em público, e através das suas palavras, orando, eles
queriam demonstrar uma espiritualidade com Deus. Então, Jesus, nesse momento, está indo contra a esse pensamento de usar práticas espirituais legítimas, mas de forma com a intenção errada, né? É isso que Jesus está criticando nesse momento. Então, especificamente sobre oração, então nós temos esse texto de Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6 de 6 a 8, que nós vamos ler agora, ok? Então nós temos aqui, Jesus diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, o que Jesus está fazendo, né? Pode deixar o texto só para a gente... O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está ensinando qual deve ser o nosso pensamento quando nós estamos orando. O que deve ocupar a nossa mente? Qual é o sentimento que deve dirigir o nosso coração quando nós estamos orando? É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Ou seja, a orar não somente com as palavras corretas, mas orar com o sentimento correto. Entendendo que qual Deus verdadeiro que nós seguimos, né? Certo aí, Pedro? Tá? Então, qual Deus verdadeiro, que Deus verdadeiro nós seguimos? Ou seja, Deus se revela nas Escrituras para nós. Quem se revela para nós é o próprio Deus. Então, a maneira como ele se revela, aquilo que ele mostra, como ele se mostra para nós nas Sagradas Escrituras, é que deve dirigir os nossos pensamentos quando nós estamos orando. Então, se nós tivermos um pensamento errado sobre Deus, se nós fizermos uma interpretação errada das Sagradas Escrituras, nós também não estaremos orando corretamente. Então é isso que Jesus está falando. Então aqui Jesus está dizendo, ele está revelando qual Deus nós estamos orando, né? Ou seja, o Deus verdadeiro, mas como que ele é? Como que ele age? Como que ele o que agrada a ele, né? Então vamos lá. Então Jesus, continuando aqui no texto, Jesus está dizendo, ele está orientando. Quando nós formos orar, nós devemos em primeiro lugar, seguindo o texto aqui, né? Nós devemos em primeiro lugar ir para o quarto. Então aqui está a espiritualidade para o lar. Porque aquilo que Jesus fala sobre oração, ele diz, a oração tem que ser feita em casa. É no quarto, é dentro do nosso lar. Ou seja, a intimidade com Deus, nós não vamos, veja bem, nós não vamos ter somente indo para os cultos, aos domingos, para os cultos presenciais. Jesus aqui já está dando a direção para a nossa vida. De onde nós devemos buscar a Deus? Do quarto, ou seja, da nossa casa. Então não adianta, o que nós estamos falando é que se nós tivermos uma vida pura e simplesmente religiosa, nós só vamos orar quando? Quando nós formos para o culto, para a igreja, para a congregação no dia de domingo?
Não. Jesus está dizendo que a oração deve fazer parte da nossa vida. Então, nós temos que entrar no nosso quarto para orar. E aí ele diz mais, entra no quarto e fecha a porta. Por que fechar a porta? Para que ninguém te veja. Por quê? Por que Jesus está falando isso? Jesus está dizendo isso porque ele está combatendo aquelas pessoas os religiosos de sua época, que estão usando os religiosos de sua época que estão usando essa prática religiosa para se exibirem. Então ele está combatendo. Por isso que ele está dizendo: entra no teu quarto e fecha a porta. Ou seja, para que ninguém te veja. A espiritualidade verdadeira, ela é uma raiz. Lembram-se lá do Salmo 1, né? O justo será como a palmeira plantada, a árvore plantada junto a ribeiros, né? Que dá fruto o ano todo e tal, as suas folhagens sempre estão verdes, né? Por quê? Porque a árvore plantada junto a ribeiro, a raiz, ela está o tempo todo sendo alimentada, né? É uma árvore que está o tempo todo sendo alimentada através da raiz. Assim é a vida, é isso que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo que nós, então, podemos o tempo todo, ou seja, o tempo todo, todos os dias, ter essa intimidade com Ele. Ou seja, devemos ter, não é que podemos ter. É que nós devemos ter, é isso que ele está ensinando. E essa intimidade, que é o que realmente nos alimenta, nós podemos ter, devemos ter na nossa casa. Ou seja, entrar no quarto e fechar a porta, ninguém precisa ver. Entende? Lógico, entendam bem. Não precisa... Jesus não... Aqui, o contexto do texto não está dizendo, ou esse texto não está dizendo que não é para a gente ter reuniões... reuniões de pessoas e orar em público. Não é isso, né? Quando nós nos reunimos e nós oramos em público, né, nós temos que fazer a oração no plural, né? Ou seja, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, perdoa os nossos pecados. Por quê? Porque em público nós não podemos fazer a oração individual. Em público, a não ser que seja o momento de confissão, mas em público nós precisamos fazer, aquele que ora está orando por toda a comunidade. E quando aquele que está orando em público termina a oração, o que nós temos que dizer? Nós temos que dizer amém. Ou seja, quando uma pessoa em público ora, nós estamos orando com aquela pessoa está fazendo uma oração por nós, todos juntos estamos orando, mas só um falando, e ao final todos nós devemos dizer amém. Ou seja, assim seja, nós estamos concordando com aquela oração. Então, essa é a maneira de orar em público. Agora, em casa, Jesus está dizendo que nós temos que entrar no quarto e fechar a porta. Porque é o momento que temos que ter, que todos nós precisamos ter com Deus individualmente, né? E buscá-lo individualmente. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ver isso, né? No sentido de exaltação humana. Agora, entenda bem. Domingo passado foi o Dia das Mães, e uma das lembranças assim que eu tenho
minha mãe e do meu pai, né? Da minha mãe eu lembro dela, eu ia usar isso no momento que a gente for falar da leitura da palavra, né? Nos próximos domingos, mas eu lembro da minha mãe, ela sentada no quarto dela, à tardezinha, e aí o sol batia na janela do quarto, e ela com a Bíblia aberta, lendo a sua Bíblia. Veja, ela não estava se mostrando, né? Ela estava, na verdade, dando um exemplo para mim. E isso é uma figura, né, que eu guardo até hoje. Minha mãe lendo a Bíblia no finalzinho da tarde, com o sol batendo ali na janela, e ela aproveitando aquele sol, lendo as Sagradas Escrituras. Então, Jesus não está dizendo que a oração ela não é um exemplo para as outras pessoas. Sim, meu pai, por exemplo, uma figura, meu pai já está no céu, já está com o Senhor. Uma figura que eu tenho muito forte dele de manhã cedo eu passar no escritório e ele está de joelhos, orando, né? Veja, ele não estava se exaltando. Na verdade, era o quarto dele. Então, quando eu passava, eu via ele de joelhos orando. Ou ele estava orando de joelho, ou ele estava lendo as Sagradas Escrituras, ou lendo algum outro livro. Então, nós estamos tendo essa espiritualidade em casa. Então, é interessante isso, né? Porque nós deveríamos fechar a porta do nosso quarto, mas de alguma maneira deixar um pouquinho aberta só, né? Aqui entendo, né, o que eu estou falando, né? Deixarmos um pouquinho só a porta aberta para que os nossos filhos vissem a gente orando. Agora, a questão é, estamos orando em casa? Oramos em casa? Estamos buscando a Deus? Estamos sendo essa referência para os nossos filhos? É aquilo que eu tenho falado. Eu sempre quis ter aqui em casa um culto doméstico, né? Só que a gente não conseguia. A gente nunca teve essa prática e então a gente começava e depois parava, começava e depois parava. Até o dia que eu entendi que eu não devo exigir isso da minha família. Isso, em primeiro lugar, tem que ser uma prática minha. Tem que ser uma prática minha para que depois seja uma prática da minha família. Entendem? Então, é isso que nós estamos buscando. É a espiritualidade para dentro da nossa casa, né? Então, vamos lá. Aí Jesus continua dizendo, né? Ore a seu pai que está em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Então, veja, toda oração é recompensada. Agora, toda oração é recompensada não significa que Deus vai fazer aquilo que a gente quer. Entendeu? Porque isso é paganismo. O Deus que nós servimos não faz aquilo que a gente quer. Raramente ele faz aquilo que a gente quer. Na verdade, ele só faz aquilo que a gente quer se aquilo que a gente quiser estiver de acordo com a boa, soberana e perfeita vontade dele. Né? Mas toda oração é então recompensada. É recompensada de que forma? Primeiro, é recompensada com a própria presença de Deus. Né? Então, se entramos no quarto e fechamos a porta e com o coração contrito oramos a Ele, Ele vai nos recompensar. A primeira recompensa é a própria presença dEle.
A recompensa da oração é a paz. A recompensa da oração é a certeza de que Ele está conosco. A recompensa da oração é o entendimento de que sozinhos nós não conseguimos nada, nós não conseguimos realizar nada. Mas Ele está caminhando conosco, Ele está trabalhando na nossa vida, Ele está continuando no nosso coração terminando a boa obra que ele já começou. Né? Então, é essa certeza, esta convicção, que é a própria recompensa da oração. Ok? Nós temos pedidos, nós temos angústias, nós temos lutas, nós temos desejos, né? Mas vejam, todos eles, na oração, nós conseguimos então colocá-los aos pés da cruz, colocá-los aos pés de Jesus. Essa é a recompensa. É tirarmos de nós, como nós fizemos o estudo a última série de mensagens, né? Ou na verdade a penúltima série de mensagens, que foi sobre a ansiedade. Quando nós oramos, nós deixamos de ser ansiosos. Essa é a recompensa. Essa é a grande recompensa. Então toda a oração ela é recompensada. O Pai nos recompensa com a sua própria presença, com a sua própria direção, com a sua própria sabedoria, com a sua própria fidelidade, com a sua misericórdia. Ok? E Ele nos abençoa e ele responde, Ele diz sim para a gente, para alguns pedidos. Ele diz não para alguns pedidos, ótimo, Ele diz não, mas Ele nos recompensou, Ele diz não para esse pedido, porque eu tenho uma coisa melhor para você. Ele nos recompensa quando Ele diz, ok, o teu pedido é razoável, mas espere um pouco mais, que não é o momento. Ele está nos recompensando. Ou então quando Ele diz, sim, eu vou te responder agora o seu pedido. Então, é esse entendimento, é esse Deus maravilhoso que nos revela, que é nos revelado na sua própria palavra para nós. Então, o que é orar? Orar é estar seguro. Orar é descansar. O que é orar? Orar é poder falar das nossas angústias, do nosso sofrimento e saber que o Deus soberano, o Deus que tem nas suas mãos toda a história, está nos ouvindo. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você entra em oração com entra no seu quarto, fecha a porta e ora a Deus com esse pensamento, você é recompensado. Agora, aqueles que estavam orando, né? Aqueles que estavam orando para se exibirem, Jesus então está dizendo, olha, eles estão orando, estão falando com ninguém, porque eles estão orando como os pagãos. Assim, agora vamos caminhar um pouquinho mais. O versículo 7 diz assim, e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, que tipo de pensamento é esse? Então veja que o paganismo havia entrado dentro da religiosidade judaica, né? Porque essa ideia pagã era de que nós através da nossa prática, nós que dominamos o sagrado. Dependendo do que eu falo, dependendo da quantidade de palavras, dependendo de fórmulas mágicas, de palavras
certas, nós conseguimos mover a mão de Deus. Jesus está dizendo assim, olha, não é bem assim, quer dizer, não é nada assim. Não é nada assim por quê? Por causa porque Deus não é assim. Não é assim que vocês devem orar. Se vocês estiverem com esse pensamento, vocês estão iguais aos pagãos. Ou seja, iguais a qualquer pessoa que fazia as suas orações aos seus deuses da época. Repetindo palavra, insistindo, e entendendo que essas palavras repetidas era uma espécie de fórmula mágica que fazia com que Deus fosse os abençoar. E Jesus está dizendo, sendo enfático, não é assim. Isso é paganismo. Isso é pensar como pensam os pagãos. E aí, então, versículo 8, então Jesus ele conclui dizendo isso: não sejam iguais a eles. Por quê? Aí Jesus então faz a teologia correta, ou seja, ele apresenta corretamente o Deus, o Pai, como é o Pai. E aí, essas palavras são maravilhosas, porque Jesus diz, não sejam iguais a eles. A eles quem? Não sejam iguais aos pagãos. E aí ele apresenta o Pai. Por quê? Seu Pai sabe que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então, o que é orar? Orar é estar seguro. Orar é descansar plenamente na vontade de Deus. O que é orar? Orar é ficar totalmente sem ansiedade. O que é orar? Orar é ter a fé fortalecida no Deus que governa todas as coisas. Por quê? Porque se Deus sabe da nossa necessidade, então vejam, nós entramos em oração com toda a segurança e dizendo, o Senhor sabe o que eu estou precisando. E aí você fala o que você está sentindo, o que você está precisando. Mas na fé que Deus sabe o que nós precisamos. E aí o momento de oração, ele está concluído, ou seja, ele será um bom momento de oração. E você sairá fortalecido. Agora, se nós não estamos orando em casa, irmãos, se nós não estamos fechando, entrando no quarto, se nós não... E vejam, quarto aqui não necessariamente precisa ser o seu quarto. O que você precisa de ter é um lugar, um tempo e um lugar. Entende? É um tempo e um lugar. E o lugar, a oração é o lugar. É o lugar chamado oração. O que você precisa ter? Você precisa ter um canto, um lugar e um tempo. Todos os dias. Para a sua vida. E você precisa fazer isso de forma... Você precisa fazer isso... esse tempo e esse lugar tem que ser inegociável. Você não pode negociar esse tempo e esse lugar. Veja, lembra que na primeira mensagem eu falei sobre os hábitos, né? Então nós precisamos ter esse hábito, esse bom hábito de ter todos os dias um tempo e um lugar. Comece com 15 minutos. Veja, eu não estou falando que eu sou um expert. Eu conheço gente que eu conheci, tive uma palestra com um pastor, sobrenome, né, o Pezzini,
E ele trabalha muito nessa área de espiritualidade. E ele estava falando do seu ministério, e o seu ministério, ele disse isso pra gente, ele falou, olha, eu oro, veja, não estava falando isso de forma para se exibir, ele só estava contando como que é a prática ministerial dele. E o Pezzini disse para a gente, o pastor Pezzini, ele disse que o ministério dele é baseado, o dia dele é 4 horas de oração. Eu não estou falando de 4 horas de oração para você. Eu estou falando para você começar com 15 minutos de oração, de leitura, meditação da palavra e oração. 15 minutos. Um tempo e um lugar, todos os dias. Se você é pai, você precisa orar. E deixa a porta um pouquinho aberta para que o teu filho veja. E ele entre, fique ali com você, te observando, você orando. Seu filho só vai aprender a orar se você estiver orando. E ensine isso para ele. Olha, você também precisa ter tempo e lugar de oração, todos os dias. A sua esposa só vai aprender a orar dessa forma se você orar. Se o marido orar. O marido só vai aprender a orar, a ter isso, se a esposa orar. E você, filho, seu pai, sua mãe, só vão aprender isso se você, filho e filha, também estiverem tendo o tempo e o lugar para a oração. Né? Então, isso precisa se tornar um hábito na nossa vida. Porque a nossa dificuldade é criar esse hábito. Então, como nós falamos, né, para você ter um hábito, você precisa fazer uma coisa, né, diz os estudiosos, estudiosos do comportamento humano, para você ter um bom hábito, você precisa repetir aquela prática 21 vezes. Então calcule aí quantas vezes você fez isso em seguida, todos os dias. Certo? Por que nós dizemos assim, mas isso é uma coisa tão difícil? Por quê? Porque nós não insistimos numa prática que é tão que é tão importante para a nossa vida, que é tão importante não, que é essencial para a nossa vida e será essencial para a vida da nossa família, né? Então é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês nessa noite, aprofundando melhor aí o texto, né? Vamos pensar nisso, né? O Pai sabe do que nós estamos precisando. Então corra para Ele. Corra para Ele. Eu não sei do que você precisa. Na verdade, eu nem sei o que o meu filho precisa. Eu sei mais ou menos. Entendeu? Mas de vez em quando eu erro. Eu sei um pouco do que a Neuzi precisa. Minha esposa precisa. Mas de vez em quando eu vou errar. Porque eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho como sondar o coração de uma pessoa. Para eu saber o que uma pessoa precisa, mais ou menos, essa pessoa precisa falar para mim. Ela precisa abrir o seu coração e eu preciso interpretar, né? Esse é um trabalho pastoral, né? A gente vive interpretando o que as pessoas falam pra gente. Mas a gente não sabe realmente. A gente não sabe o que nós precisamos. O nosso coração, ele é enganoso. Ele é enganoso. Qual tem sido o grande problema do ser humano? É que
A gente cria sonhos, a gente tem sonhos. E os nossos sonhos, e aí fica todo mundo sempre falando, principalmente os americanos, né? Os americanos que gostam dessa ideia, vá atrás dos seus sonhos. Gente, o nosso coração é enganoso. A gente tem sonhos e a gente acha que o sonho que a gente tem é a coisa mais maravilhosa para a nossa vida, é a melhor coisa para a nossa vida. Quem disse? É mesmo. Isso que você tanto tem buscado, que nós tanto temos buscado na nossa vida, é realmente a melhor coisa para a nossa vida? Nós não sabemos. Não sabemos. Mas olha que coisa maravilhosa. Nós temos um lugar e um tempo chamado oração para nós conversarmos com o Pai, o Deus criador dos céus e da terra, que sabe perfeitamente o que nós precisamos. E então, isso não dá um descanso ao seu coração? Por que nós estamos então tão inquietos? Nós estamos tão inquietos por quê? Porque nós estamos buscando aquilo que o nosso próprio coração fabricou. Estamos indo atrás dos nossos sonhos. E o nosso coração é enganoso. Mas orar é, então, colocar toda a vida, todos os pensamentos, todos os desejos, todas as vontades diante do Pai, que sabe, que nos conhece, que conhece a gente mais que a gente mesmo, e que faz sempre, lógico, o melhor na nossa vida, o único que pode transformar o mal em bem, e o único então que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Você não se sente seguro? Né? Não dá vontade de ir agora para o quarto, fechar a porta e orar? É isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está nos incentivando a termos essa vida de oração. Então, se você não tem nenhuma prática de oração, essa é a oportunidade que Deus está te dando. Hoje e amanhã, a porta estará aberta. Deus é o Deus de oportunidade. Então, quando começar a ter essa vida de oração? Agora. Esse é o tempo. Esse é o tempo oportuno. Então, nós devemos ir e orar ao Senhor. Todos os dias, um tempo e um lugar reservado para a oração, né? Depois, numa outra oportunidade, nós vamos falar bastante sobre a questão da leitura da Bíblia, que é um complemento, né, que faz parte desse tempo de oração. Ok? Nós vamos então cantar a música tema da nossa série, que se chama Senhor do Tempo. Aquele que muita gente já está aprendendo, né? A música. E grave essa música, fique com essa letra em seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Depois da canção, nós vamos estar orando juntos, ok? Todo o texto, toda a mensagem que eu dei, aquele texto, aquele gráfico, né, que eu dei, depois eu vou colocar no grupo do WhatsApp, tá bom? Para você ir se aprofundando mais, tá? Aquela comparação entre religiosidade e espiritualidade que o pastor Tim Keller, né, trouxe e que eu descrevi no culto de domingo passado. Então, se você quiser, eu vou colocar aqui o meu número do WhatsApp, tá bom? Eu vou pedir
alguém que tiver aí, aqui, puder colocar o meu número do WhatsApp, tá bom? É 991999788. Pessoal, tem aí meu número. Coloca aqui, por favor, tá bem? Alguém que puder colocar aqui no grupo. Aí você grava esse número no seu celular e manda para mim, tá bom? E aí eu mando para você o estudo, tá bom? O texto do pastor Tim Keller, aquela comparação entre a religiosidade e a espiritualidade baseada no Evangelho, tá bom? Vamos cantar e depois nós vamos orar, que Deus esteja abençoando a sua vida, ok? jeito certo.
Ok, gente, o Zé Marcos então colocou, muito obrigado Zé Marcos, ele colocou o meu número aí. Então se você quiser receber todo o estudo, o pessoal da igreja que já está nos grupos daqui da igreja, ok, amanhã eu já coloco. Mas se você ainda não faz parte dos nossos grupos ou aqui não está numa das minhas listas, é só você mandar um WhatsApp para mim, nesse número que o José Marcos colocou para nós, aí o meu número, e aí amanhã mesmo eu já mando para você o estudo, o texto que nós usamos domingo passado para a mensagem, ok? Então, meus irmãos, até domingo que vem, nós vamos orar agora, domingo que vem, pela manhã, às 10 horas da manhã, o pastor José Marcos está trazendo o estudo sobre família através do livro de Provérbios. Tem sido muito bom, muito bacana. Então, domingo que vem às 10 horas da manhã e às 19h30, tá bom? O nosso culto, aí não é o culto daqui do quarto do Pedro, é o culto lá da igreja, né? Nós estamos também transmitindo e nós agradecemos muito você que tem participado conosco. Vamos orar? Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Muito obrigado, Deus, por todas as pessoas que estão participando. Como é bom, ó Deus, nos debruçarmos, ó Deus, sobre a Tua palavra. Tua palavra é maravilhosa. Ó Deus, ela nos ensina a verdadeira vida, as práticas que são, ó Deus, essenciais para a nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelo ensino, ó Deus, da Tua palavra, sendo, ó Deus, aplicada em nossos corações pelo Santo Espírito. Ó Deus, Santo Espírito, mestre das nossas vidas, ensina aos nossos corações, é o que nós te pedimos. E que nós tenhamos sempre esse ouvido de aprendiz, este ouvido que absorve a Tua palavra e para que nós coloquemos em prática a Tua palavra em nossas vidas. E através dessas práticas, de maneira correta, com um coração contrito, com um coração realmente colocado diante diante da Tua presença, nós possamos ter as nossas vidas transformadas pelo poder do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Pai querido, nós precisamos tanto do Senhor. Ó Deus querido, abençoa as nossas famílias. E usa-nos, ó Deus, para abençoar as nossas famílias. Nos use, ó Deus, para abençoar os nossos filhos. Nos use, ó Deus, para abençoar o nosso cônjuge. Nos use, ó Deus, como família, para abençoar outras famílias. Ó Deus querido, esse é o Teu chamado. O Senhor nos chamou para sermos bênção para as nações. Então nós pedimos a Tua bênção sobre a nossa família e que a nossa família seja uma bênção aonde nós estivermos para tantas e tantas outras famílias. Amém. E que nós tenhamos então essa espiritualidade dentro, no nosso lar, ó Deus, e desta forma então sermos usados pelo Senhor. Amém. Muito obrigado, Deus, por esta noite, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, muito obrigado pelos irmãos, Amém. Pela comunhão que temos uns com os outros, da Tua bênção, da Tua direção, nós oramos em o nome de Jesus. Recebam a bênção, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, recaiam sobre todo o povo de Deus reunido, todas as famílias reunidas nesta hora, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Bom, rapidinho aqui, vamos lá, só ver algumas pessoas que estavam conosco. Oi? Aqui. Dona Eunice, Tonini, Dona Dalis,
Silene, José Marcos, a Cláudia Miranda, a pastora Silvia, minha irmã lá do Rio, a Zu Cordibelli, né? É filha do falecido Sebastião Cordibelli, que era membro daqui da nossa igreja. Ela está lá em Cambé, lá em Londrina. Dona Iara, Pedro Carvalho, Pedrinho, está aqui conosco. Júlio, Marisa, a Regina, o Ricardo, já mencionei, né? Deixa eu ver aqui, a Mari. Mari está lá na França, está aqui conosco. Deus abençoe, Mari. A Giovanni, a Miriam, Ana Irene, sempre está aqui conosco. Deus abençoe, Dona Ana. Deixa eu ver mais alguém aqui. A Riele, a Marta, a Jaqueline, minha cunhada. Ok, Dona Maria Madalena. Ok, e temos alguns outros aqui. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Tchau, gente, fica com Deus. A Silvia, a Neuzinha. Abraço para todos. Tchau. Abraço. Tchau, Deus.